O verão ainda nem chegou, mas a população já está sentindo e muito os efeitos das altas temperaturas. O ideal é consumir alimentos mais leves, como frutas, verduras e legumes. Mas não só eles. Todos os alimentos devem ser bem manipulados e conservados durante este período quente do ano, com cuidados especiais. A supervisora de Vigilância Sanitária, Ellen, dá algumas dicas importantes, começando a olhar os produtos desde a hora da compra, verificando sempre o prazo de validade e armazenando corretamente. Então, chegou em casa com esse alimento, tudo que a gente deve pegar por último são os perecíveis, que devem, permanecer na geladeira. Chega em casa, já acondicioná-los na geladeira. Lataria, enlatados. Chegou em casa, lavar com água, sabão, bucha, lavar, secar e guardar. Se for consumir o enlatado, ele jamais deve ficar aberto, exposto dentro da geladeira. Então, consumiu, abriu, tira o que vai precisar. O restante deve ser acondicionado, em pote com tampa e deve ser utilizado mais ou menos em 5 dias dentro da geladeira. Saber como colocar os alimentos na geladeira é uma dica importante para evitar surpresas desagradáveis. Tudo que é mais perecível, ela deve vir nas prateleiras de cima, mais perto do congelador, do freezer, que seriam queijo, o leite, tudo que for derivado do leite, iogurtes, manteiga, margarina, todos na primeira prateleira. Na segunda, um doce, um pudim, uma geleia, que já está aberto, já vai ser consumido logo. Na prateleira embaixo, os produtos que já foram cozidos. Então, tudo que foi do almoço, do jantar, colocar em recipiente ou plástico ou de vidro com tampa nessa prateleira de baixo. Em cima do gavetão, aquela gaveta que a gente vai armazenar as verduras, ali sim coloca garrafa de refrigerante e fruta pode ser ali em cima do gavetão. E no gavetão, as hortaliças, as verduras, E na porta da geladeira, somente aqueles produtos, os menos perecíveis, que seriam molho de tomate também, acondicionado em pote fechado. O vinagre, ele deve ser armazenado em temperatura de geladeira, porque ele, na temperatura ambiente, ele acaba oxidando também e ele estraga. O ovo, esqueci de falar do ovo, que é muito importante a gente saber. Não deve ficar jamais na porta da geladeira, porque ele fica batendo muito e isso acaba estragando. Ele também é bem perecível, ele tem que estar armazenado na primeira prateleira. O descongelamento de carnes também deve ocorrer de forma correta, nunca fora da geladeira. Jamais descongelar a carne, o peixe em temperatura ambiente, muito menos debaixo da água. Então, a gente tem que fazer a previsão do que vai fazer no outro dia e já deixar descongelando na parte de baixo da geladeira. Com o tempo quente, os alimentos aquecem muito mais rapidamente e se perdem com mais facilidade. O ideal é consumi-los logo após o preparo para não estragarem. Se houver sobra de alimentos em alguma refeição, eles devem ser guardados sob refrigeração e totalmente reaquecidos para serem consumidos novamente. Mas se houver alguma mudança no aspecto ou odor do alimento, ele deve ser descartado imediatamente. Eles não devem ficar mais do que 2 horas expostos, no fogão, muito menos dentro do forno. Preparou, a pessoa já comeu, imediatamente, em menos de 2 horas, armazenar, colocar na geladeira. Porque o risco de proliferar bactéria naquele alimento é muito grande, principalmente agora no verão. Então, a comida está quente, a pessoa tem que sair, vai colocar, armazenar numa Tupperware, coloca na geladeira, destampada. Depois de 2 horas, vai lá e coloca a tampa e tá tudo certo. Porque nesse período que ela tá quente ainda, se você coloca a tampa, aquilo forma como se fosse uma estufa. Então, também vai crescer o micro-organismo ali. Então, você colocou, ela tá bem quente, deixa ali dentro da geladeira destampada e depois de 2 horas, coloca a tampa.
É importante evitar, no calor, alimentos manipulados, molhos condimentados, como maionese, que, quando muito aquecidos, causam a proliferação de bactérias causadoras de diarreias, mal-estar e vômito. Destaque também para a chamada contaminação cruzada. Tá usando, por exemplo, você vai picar uma carne, que depois você vai cozinhar, e picar uma verdura, um legume na mesma tábua que você picou aquela carne que vai ser cozida. A gente sabe que cozinhando você vai matar os micro-organismos. Agora, aquele produto que você vai consumir in natura, você pode estar contaminando. Então, o ideal seria estar utilizando tábuas diferentes. Uma para carne e a outra para legumes, verduras e vegetais. Não sendo possível, higienizar bem essa tábua. Lavou, o ideal é colocar ela numa solução de molho. 1 litro de água para 2 colheres de sopa de água sanitária, deixar de molho em torno de 20 minutos e depois pôr para secar, não precisa nem enxaguar para estar utilizando novamente no outro dia. Aquelas dicas básicas que todas as pessoas sabem de cor, mas muitas vezes passam desapercebidas, são importantes aliadas para manter a saúde em dia durante o período de calor intenso. Primeira coisa, quando vai se manipular alimento, primeira coisa é a lavagem correta das mãos, lavagem com água e sabão. Aproveitando a lavagem das mãos, a gente tem que sempre verificar a limpeza da nossa caixa d'água. Nos estabelecimentos, a gente cobra que sejam lavados no mínimo a cada 6 meses. No domicílio, a gente recomenda que seja lavado anualmente. Então, uma vez no ano, a gente fazer a limpeza da caixa d'água. O pessoal fala, mas a gente vai jogar toda a caixa fora, toda a água da caixa armazenada? Não. Fecha o registro, por conta da água, tá seca. Fecha esse registro e vai controlando e faça a limpeza da caixa d'água. Nós temos aqui na vigilância um folheto que explica o passo a passo para a limpeza de caixa d'água, e a gente tem aqui disponível, sem custo nenhum, a pessoa pode chegar aqui e pode estar solicitando para fazer a sua limpeza. A gente tem esse modelo. Com tantos conselhos, vale a pena ficar mais atento e nunca dizer que não sabia. Considerando que nós estamos num tempo muito quente, esses passos devem ser respeitados e a gente deve sempre lembrar de armazenar direitinho. Não deixar jamais a comida exposta por muito tempo. Esse é o grande risco. A comida ser preparada com muita antecedência e ser consumida muito posteriormente ao horário. Então, esse é um cuidado que a gente deve estar tendo.